Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por trás dos boletos. No episódio de hoje, o espaço da administradora de condomínio recebe um dos nossos patrocinadores aqui, claro, o Sem Parar Empresas, que vem para a gente falar um pouco sobre benefício e sobre os desafios da administração de condomínio, olhando para a parte de RH, departamento pessoal, compra de benefício. E ele está conosco. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, uma honra estar aqui contigo. O prazer é todo meu. Poxa, muito feliz pelo convite mesmo, Fabrício. Legal. Bom, para quem nunca ouviu falar de Sem Parar, a gente vai começar do zero mesmo hoje. Vamos explicar para nossa audiência o que o Sem Parar faz, começando por você, né? O que você faz lá no Sem Parar, qual que é a estrutura? Maravilha. Deixa eu me apresentar. Claro. Sou o César Paparazzo, como conhecem. Uhum. Estou há 10 anos no Sem Parar. Legal. Hoje, quando a gente fala de benefícios, o Sem Parar ele tem uma divisão voltada para benefícios, que é o Sem Parar Empresas. Tá. Então, muita gente pergunta para nós, né, como um todo, pô, mas Sem Parar não é tag? Aham. Sem Parar é muito além de tag. Sem Legal. Parar ele tem um portfólio extremamente extenso, são mais de 10 produtos voltados a meios de pagamento. Tá. Então hoje a nossa solução ela é voltada à gestão. Então a gente pensa no quê? O que a empresa tem como solução ou como necessidade de meios de pagamento, nós temos uma maneira de se especializar. Uau. Eu sou usuário do Sem Parar, né? Da outra frente, que é a parte ali de pedágio, de combustível, eu utilizo um meio de pagamento. E aí, do nada, eu escuto o Sem Parar tá agora atendendo as administradoras, tá atendendo o condomínio, tá atendendo os funcionários. Eu falei, bom, vamos trazer esses parceiros aqui para a gente explicar para a audiência, para o dono da administradora, para quem trabalha na administradora, como que eles fazem hoje e como que o Sem Parar vem para agregar na vida deles, né? A gente sabe que é uma parte bem sensível, que é a parte de folha de pagamento, é a parte de benefício, envolve vidas do outro lado, né? E a administradora, um braço dela é atender esse público. Como é que é essa abordagem? Como é que é esse trabalho de vocês com as administradoras? O primeiro ponto é, quando a gente fala de Sem Parar na parte de benefícios, nós não somos novos nesse segmento. Até mesmo porque VB é Sem Parar. Tá. Então, estamos fazendo esse trabalho há 30 anos. Uau! Então, é um trabalho que a gente já molda mediante a necessidade do mercado há muito tempo. Então, é um assunto que a gente busca sempre estar de acordo com o momento atual do mercado, até mesmo para que a gente consiga atender as necessidades e trazer inovação, para que realmente atenda esse ponto tão sensível, né, que é a parte de benefícios. Hoje, olhando para uma empresa, uma administradora que não tem Sem Parar, ela opera lá com alguma outra empresa, eu imagino, né? Então ela deve entrar lá no site dessa empresa, deve enviar uma planilha de compra. Como é que funciona essa dinâmica? Olhando para o ambiente que o Sem Parar encontra quando ele chega nas administradoras. Acho que o primeiro ponto é o que a administradora realmente precisa comprar de benefícios para os seus colaboradores. Boa. E aí a gente tem duas frentes. Tá. A frente da administradora e a frente dos condomínios. Tá bom. Porque a administradora também é uma empresa, né? Exato. Uhum. E quando você pensa na administradora, a administradora ela tem a gestão dela mediante a necessidade dela. Tá bom. Só que ela representa 100, 200, milhares de empresas que são os condomínios que estão por baixo. Perfeito. Então a gente precisa entregar uma solução que para a administradora ela seja unificada, ela seja padronizada, para que ela consiga ter um processo só baseado em todos os demais condomínios que estão abaixo. Tá. Então, o nosso trabalho é exatamente fazer o que se dá mais trabalho para a administradora em relação a ter gestão de várias empresas em uma forma padronizada, numa forma única, onde isso ajuda demais no dia a dia da administradora. Uau. Então, vocês têm esse olhar da unificação, né? Entender o cenário de cada empresa, quais são os produtos que eles precisam consumir e desenhar algo mais personalizado. Pensa assim, Fabrício, pensando nos seus colaboradores, Tá. quais são os benefícios básicos que você precisa? Tá. Primeiro ponto, preciso do Vale Transporte para que meu colaborador ele saia da casa dele, Tá chegue bom. até o trabalho e do trabalho até a casa. Tá bom. Então, quando a gente pensa nessa situação, a nossa solução é que a administradora ou o RH, no momento de fazer essa gestão, seja algo simples. Tá. Ela não precisa se preocupar com a necessidade desse Vale Transporte ou como que é esse Vale Transporte. Tá bom. Ela simplesmente contrata o Sem Parar e o Sem Parar dá a melhor sugestão para que seja feito esse tipo de entrega para o funcionário. Tá. E ele tem exatamente o que ele precisa para fazer esse trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa. Tá bom. Bom, vamos pegar essa vertente de Vale Transporte, né? A gente sabe que o Brasil é gigante. O Sem Parar atende o Brasil inteiro? Quais são os principais
praças que o Sem Parar atua nessa questão do Vale Transporte? Você tem ideia de quantas operadoras de Vale Transporte? Operadoras que eu digo são as operadoras que fazem a gestão local do Vale Transporte. O exemplo aqui de São Paulo é a SPTrans. Tá bom. Você tem ideia de quantas são no Brasil? Olha, eu acho que são centenas de milhares, né? Se a gente levar em consideração que deve ter uma questão municipal, né? Para gerenciar o seu transporte, deve ter mais de 5 mil, talvez? São mais de 1.200 operadoras. Uau. E dessas 1.200, cada uma tem uma forma de gestão, porque são empresas distintas. Então, cada município ele faz a contratação e cada município tem a sua particularidade, sua necessidade. Para você ter tarifa, né? A sua tarifa, o seu modelo de entrega. Existem cartões eletrônicos e ainda tem ficha e papel de Vale Transporte no Brasil. Uau. Então, é um cenário assim muito amplo. E falando de 1.200 operadoras, e aí respondendo a sua pergunta, atendemos todos os locais, todos os municípios brasileiros. Nós temos operação para atender o Vale Transporte. Então, se a administradora abrir um condomínio que seja fora do estado, num município diferente, a gente tem a solução para entregar. Que legal. Uau, não tinha noção dessa capilaridade toda de atendimento. Bom, beleza. Então, a gente já sabe que a gente atende o Brasil inteiro. E aí, quem está nos ouvindo agora já começa a pensar num cenário de possibilidades, né? Porque, tirando São Paulo, que é uma cidade imensa e a gente tem as suas complexidades, tem estados que são muito próximos um do outro, que às vezes tem que gerenciar 2 unidades. Eu estive no Nordeste agora em março e passei um mês inteiro lá. Então eu visitei o Rio Grande do Norte, visitei a Paraíba, visitei Recife, lá no Pernambuco. E aí você percebe que tem administradoras que têm 2 unidades, por exemplo. Uma em Natal e uma em João Pessoa. E ele tem que fazer essa gestão de Vale Transporte, por exemplo, de forma distinta, né? Uma parte para João Pessoa, uma parte para o Rio Grande do Norte. Então, se ele contrata o serviço do Sem Parar, automaticamente a gente já vai conseguir atender ele em Vale Transporte, que é o nosso primeiro tema aqui. E qual que é a complexidade hoje? Hoje ele compra, vamos pensar no administrador que não tem Sem Parar, ele compra direto no site desse operador, aí no caso de uma SPTrans da vida, e ele faz na mão? Esse é o cenário que vocês encontram? Muito parecido com esse cenário, só que pensa que cada operadora tem um processo. Tá. Tem uma operadora que você vai comprar via site, tem uma operadora que você vai ter que mandar um e-mail, tem uma operadora que você vai ter que ir local até a matriz da operadora para retirar o vale. E aí você tem que se adequar à quantidade de operadoras que você tem. Tá bom. Isso gera muito trabalho para a administradora, porque, reforço, a administradora não é só uma empresa. Ela representa várias empresas que são os condomínios. Então, fazer esse processo, um todo que ela tem, isso dá muito trabalho. Acaba sendo muito moroso. Uau. Então, pensa numa situação... No cenário mais simples, que ela tem que acessar um site para fazer a compra de Vale Transporte. Ela acessa para fazer a compra dela, ela acessa para fazer a compra do condomínio 1, do condomínio 2, do condomínio 3. Quantos boletos ela gera? Quantos relatórios ela precisa comprovar? De que maneira que ela vai fechar a pasta de cada condomínio? Concordo. Então é um processo muito complexo. O que exatamente é o nosso trabalho? A gente padroniza tudo isso. Então, independente se ela está no Natal, está em Natal, está em João Pessoa, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente padroniza o processo. Então, a gente entrega somente o processo do Sem Parar, que ela se adequa a esse processo e a gente combina a melhor forma de padronizar isso para que a solução seja única. E ela faça apenas um processo, independente da quantidade de condomínios ou a região que ela esteja. Uau. Essa questão pega bastante, porque eu tenho escutado muito dos empresários que sentam aqui comigo e eles falam assim, tá cada dia mais caro administrar condomínio. No caso da administradora, todo esse processo manual, ele custa muito dinheiro. Né? E não é só dinheiro investido em colaborador para executar esse trabalho manual. Né? Na outra ponta, na hora de prestar uma conta, na hora de entregar a materialidade do trabalho, não só o boleto, mas a prestação de contas na sua integralidade, isso custa para eles. Né? Então, quando ele tem uma empresa parceira por trás que vai padronizar o processo, automaticamente ele vai ter redução de tempo. Né? Ou seja, o colaborador que antes fazia 100 boletos, entrava no site lá, lançava um por um, cada condomínio, depois consolidava esse documento para jogar na prestação de contas e para pagar, porque cada ação dessa de um boleto quer dizer que alguém vai ter que criar esse lançamento em algum lugar, né? Sim. Então eles falam para mim, olha, está cada vez mais caro administrar condomínio. Então, o Sem Parar ele vem ao encontro dessa necessidade hoje do dono da administradora de olhar não só para custo, mas olhar para a operação e conseguir diminuir o volume de atividades desse colaborador para que ele tenha uma rentabilidade maior, né? Exatamente isso, Fabrício, porque quando a gente teve um case nosso e quando a gente fala em relação à implantação, uma administradora que ela tocava o processo de compra através do gerente de condomínio. Uau. E ele que fazia o processo inicial. Tá. Então, através da etapa que nós conseguimos consolidar isso,
o que era feito por mais de 30 pessoas, que eram mais de 30 gerentes de condomínio, ele foi centralizado em apenas uma pessoa. Então, ele reduziu um trabalho operacional de uma pessoa que, em teoria, é estratégica para o trabalho dele como um todo, retirou o trabalho operacional, ficou centralizado em uma pessoa do DP, para fazer o trabalho padronizado conosco. E aí eu fico imaginando o quanto esse processo que foi retirado operacional, ele representa em resultado financeiro. Porque você tira uma pessoa estratégica que fazia um trabalho operacional que, num cenário que a gente entrega, ele acaba sendo desnecessário. Concordo. Porque não precisa ter várias pessoas tocando um processo que dá para padronizar e uma pessoa apenas fazer. Então, é esse tipo de trabalho que a gente entrega para entregar uma solução operacional e financeira, que é a linha final do negócio. Boa. Eu visualizo várias possibilidades. Então, uma delas, assim, de modo geral, pensando em marca, se eu tivesse a minha administradora, eu gostaria de ter me associado, ter lá no meu portfólio, que eu trabalho com Sem Parar Empresas. Porque isso dá para o cliente final uma segurança que a parte de compra de benefícios deles é muito bem assessorada, é monitorada. Então fica aí uma dica para o time de vendas aí das administradoras pensarem em usar isso também como exposição de marca, né? Olha, aqui nós temos uma parceria com uma empresa sólida, uma empresa que existe, que tem tradição, tem história, isso é bem importante. Bom, então a gente olhou para o cenário de Vale Transporte, a gente já conseguiu desenhar várias possibilidades a nível Brasil. Só que não para por aí, né? A gente tem aí o Vale Refeição, por exemplo. Como é que vocês lidam com esse desafio também na administradora? Como é que é feito hoje? A gente olhou para a Vale Transporte, a gente já sabe que cada um entra lá na empresa, faz o seu processo manual, gera o seu boleto. O Vale Refeição, por exemplo, ele é do mesmo formato? Os cenários são parecidos? Pensa que todas as formas de meios de pagamento, a gente tem uma maneira de especializar. Vale Refeição e Alimentação, ele entra num cenário muito similar. Então, praticamente necessidade de 100% dos condomínios que se tem colaboradores para fazer a gestão desse benefício também. Então, a experiência que a gente quer entregar é que seja apenas uma plataforma para fazer a compra tanto do Vale Transporte quanto dos demais benefícios do Sem Parar. Uau. Então, a gente entrega uma solução única. Você consegue fazer apenas uma importação de arquivo onde ele tem todos os benefícios que aquele colaborador precisa. Uau. Então, a experiência de compra ela é a mesma. Mesmo sendo benefícios distintos. Uau, que interessante. Bom, se a gente pensar que o colaborador, de fato, ele vai me demandar, de repente, 3 compras de produtos diferentes, eu já sei que ele tem que vir para o trabalho e voltar. Então, Vale Transporte é o primeiro aqui. Ele precisa se alimentar, ok, Vale Refeição aqui. Então, numa única plataforma, eu coloco esse colaborador, defino o que ele precisa consumir e o Sem Parar faz o restante? Exatamente. E esse boleto? E além disso, antes da parte do boleto, se tiver qualquer situação pontual, poxa, eu tenho um colaborador aqui que ele vem de outro meio de transporte, eu preciso de Vale Combustível, eu quero dar um apoio para ele, um auxílio, nós temos essa solução. Eu tenho uma solução aqui que eu preciso ter o cartão para despesas diversas. Então é um cartão específico que eu deixo na gaveta aqui para utilizar para algum custo do condomínio. Então nós temos um cartão despesa também. Eu quero premiar os meus colaboradores por conta do final do ano ou alguma ação específica, eles entregaram uma performance diferenciada. A gente também cria campanhas e cartões personalizados para ela. Então, tem situações que a gente sempre se adequa ao melhor formato para o condomínio e a administradora ter simplicidade para isso, porque ela faz tudo de uma maneira unificada. E aí, quando chega no boleto, o boleto ele também é unificado. Então, a gente entrega uma experiência para a administradora, onde, independente da quantidade de condomínios que ela tenha, ela consiga fazer apenas uma importação. Uau! Então, ela faz apenas uma importação para todos os condomínios, onde ela extrai o kit de faturamento. E aí, o kit de faturamento que a gente fala é exatamente o que ela precisa para compor a pasta do condomínio. Tá bom. E aí, isso a gente pode extrair por lote. Ela não precisa extrair um a um. Ela extrai o lote dela e faz a administração conforme a composição da pasta do condomínio. Então, isso costuma contribuir de bastante significativa, né? Porque ele entrega exatamente o que o condomínio precisa de uma maneira simples para a administradora. Bom, para quem não está acostumado com essa operação, eu tenho me dedicado muito a olhar para o time do Contas a Pagar. Há todo um trabalho ali, a gente fez uma média lá na Winker, inclusive, olhando que, em média, para fazer um lançamento financeiro, a pessoa demora quase 5 minutos. Então, assim, você mandou uma fatura, é 5 minutos que alguém vai ter que pegar essa fatura, lançar lá no Contas, conferir os dados.
Só que aí vocês fizeram uma integração que eu achei maravilhosa com as ferramentas dos processadores de captura de documento e fatura, que é um Giadoc, que é um Papelada, que ele faz a leitura no e-mail. Então, vocês enviam esse kit aí chega no e-mail, né? Todas as faturas lá. Os sistemas vão lá, processam isso e eles jogam no contas a pagar de cada condomínio. Para quem está do outro lado, para o pessoal do contas, imagine que ele tem lá 100 faturas para lançar. Se você tiver que lançar 5 minutos por fatura, olha quanto tempo ele perdia. Sim. A partir do momento que ele trabalha automatizado, é tudo na hora, assim, não existe mais daqui a pouco. É agora, né? É uma experiência completamente diferente. É o famoso daqui a pouco é agora. Né? Que legal. Bom, então a gente já começou a olhar para um cenário completamente oposto ao que acontece hoje na administradora. A gente sabe dos desafios, a gente começa a olhar para custo, a gente começa a olhar para operação. Falamos já de combustível, né? Falamos de cartões personalizados. Já tiveram alguma experiência parecida com a questão de assembleia? Por exemplo, o gerente que costuma fazer assembleia, na administradora, ele tem um custo de transporte, que foge da roteirização dele de ir e voltar para o trabalho, né? Eu acho que esse tipo de cartão, esse cartão personalizado, ele atenderia essa demanda interna também da administradora, né? Com certeza, com certeza. Ele é um cartão... A gente tem duas possibilidades, né? Tá. Quando a gente fala quando tem essa rotatividade da rota específica dele, de casa-trabalho, a gente tem um trabalho de roteirização, onde pode se adequar o próprio Vale Transporte à necessidade dele. Então, se ele muda de município para fazer essa rota, ele vai precisar de um cartão diferente. Então, a gente pode utilizar o cartão despesa para complementar o que ele precisa. Então, a gente sempre molda a real necessidade. Então, se está dentro do município, é possível fazer pedidos complementares. Se está fora do município, a gente pode criar outra solução para que ele se tenha o meio necessário para fazer exatamente a necessidade dele. Tá. Bom, vamos pensar agora ainda no Vale Refeição. É um assunto espinhoso, porque eu me lembro quando eu tinha o meu lá, eu tinha que ficar perguntando nos lugares qual que era a bandeira, né? Ah, você aceita essa bandeira A? Você aceita essa bandeira B, né? Isso ainda existe? Como é que vocês lidam com isso? Qual que é a bandeira que está por trás de Sem Parar? Isso ainda existe, quando a gente fala em relação à utilização. Tá. Só que quando fala Sem Parar em si, ele não é rede. Ele não é a bandeira do Vale Refeição e Alimentação. Tá. Até mesmo porque a gente entende que é um trabalho que já existe há muito tempo, de captação. E hoje, quando a gente fala nos principais redes, o Sem Parar ele tem parceria em rede com os principais players de mercado. Boa. Então, hoje, quando a gente pega o cartão de Vale Refeição e Alimentação, a gente consegue transacionar na rede VR. Legal. Com certeza, quando você perguntava e tinha esse modelo, você falava assim, poxa, aceita meu VR? É isso aí, E às vezes não era nem VR a rede, né? Uhum. Estou dizendo que a rede de captura é uma das maiores redes do Brasil. Então a gente está falando aí de mais de 600 mil estabelecimentos credenciados. Uau. Então o questionamento em si, ele ainda existe para as empresas que estão entrantes neste momento, né? Tá. Mas para redes consolidadas, você consegue utilizar no Brasil inteiro sem nenhum problema. Que legal. Olha, minha mente está abrindo aqui. Estou falando com você aqui, mas estou pensando em várias possibilidades. Porque a gente que fala com administradoras no Brasil inteiro, você percebe que em determinadas regiões há uma certa carência de uma Sem Parar empresas, né? Embora você esteja no Brasil inteiro, para o dono que não vai buscar essa oportunidade de trabalhar com uma empresa que tem esse modelo centralizado, agora ele abriu a mente também e está pensando, pô, e como é que eu faço para eu operacionalizar isso, né? Qual que é o caminho natural? Porque quando envolve Vale Transporte, vai envolver os cartões. Quando envolve Vale Refeição, vai envolver cartões também. Como é que é uma implantação de vocês na prática? Assim, do dia zero? Eu ouvi aqui no podcast Por Trás dos Boletos, estou interessado. A partir daí, como é que funciona um fluxo adequado assim, para uma implantação? Você tocou no principal diferencial que nós temos. Atendimento como um todo. Tá. A gente entende que cada implantação é uma implantação. Tá. Então, porque cada administradora tem a sua necessidade, tem a sua forma de trabalho, tem a maneira que ela atua com cada condomínio. Então, como que nós fazemos? A primeira etapa é a etapa comercial, a etapa de negociação, para a gente entender de que forma que a gente vai moldar a proposta, qual vai ser a condição comercial, de que maneira que a gente vai unificar isso, qual que é o resultado financeiro que eu vou entregar mediante a operação que está sendo moldada. Após essa etapa, a gente entra na parte de implementação. A implementação é uma reunião de trabalho, uma reunião técnica, onde unificamos toda a nossa parte técnica junto à parte operacional da administradora para a gente conseguir combinar os próximos passos. Então, de que maneira que eu vou conseguir entregar os cartões? Normalmente a gente combina de entregar os cartões com bastante antecedência, porque tem administradoras que preferem que a gente entregue direto no condomínio,
tem administradoras que preferem que a gente entregue na matriz. Então, depende a forma que ela quer atuar. A gente só molda a forma que a administradora gostaria. Então, através dessa entrega antecipada, a gente já consegue comunicar todos os condomínios mediante a vantagem que eles irão receber, os novos cartões que serão distribuídos, qual que é a tecnologia, o que exatamente os colaboradores irão receber também de benefícios, para que a gente consiga fazer uma implementação tranquila e com os prazos determinados conforme o alinhamento prévio. Tá. Uau, então, se é personalizado, eu já posso entender que cada administradora vai compartilhar com vocês os desafios e vai ser desenhado ali para atender a necessidade dela. Em média, assim, a gente está falando de quanto tempo para fazer uma implantação, assim, o que vocês idealizam? 60 dias, 90 dias? Normalmente, 30 dias a gente consegue processar a operação. Uau. Porque a gente pensa no prazo inicial, o mais delicado é a entrega dos cartões. Tá. E a entrega dos cartões é onde a gente combina se vai centralizar ou não. Tá bom. E a gente tem uma modalidade na nossa plataforma que ela ajuda demais nesse processo de entrega. Quando a opção é para entregar direto no condomínio, geralmente surge o receio, né? Quem recebeu os cartões? Para quem foi? Para onde foi? Então, o próprio gestor, que é o gestor denominado pela administradora, ele consegue acompanhar o status da entrega e quem recebeu. Tá bom. Então, na plataforma, ele vai olhar lá a base de todos os condomínios, qual o status da entrega, né? Se a entrega já foi concluída, e assim que ele clica na entrega, ele vê a guia de entrega. Uau. Então a pessoa que recebeu com horário, o documento dela lá, assinando que ela efetivamente recebeu os cartões, para que a gente consiga manusear isso da melhor forma. E a gente fala normalmente 30 dias porque é o prazo para se organizar nessa entrega, no comunicado e na programação de crédito. É claro que tem situações que ela pode demorar mais do que isso, mas tudo depende da administradora. Se for pensar dentro do nosso processo, a gente consegue fazer tranquilamente em 30 dias. Uau. Cara, assim, vamos pensar, é um divisor de águas para a operação, né? Eu acho que depois que você finaliza uma implantação dessa, a partir desse momento a administradora entra num outro estágio, né, da operação dela, porque são dores que dói muito, assim, não é pouco não. Para você que acompanha ali a operação do dia a dia, é um desafio enorme. Bom, falamos aí de Vale Transporte, falamos um pouco sobre Vale Refeição, demos aqui um overview sobre os cartões personalizados, cartão combustível e o Vale Alimentação. Ainda é muito utilizado ainda pelas empresas? Demais. E a operação, ela se baseia mais ou menos no mesmo modelo do que os outros benefícios? É um modelo muito similar. Quando a gente fala de Vale Alimentação e Vale Refeição, até para ficar claro em relação à utilização, né? Vale Alimentação para supermercados. Dentro dessa linha do Vale Alimentação, ele ainda tem um apelo muito grande, e principalmente falando do colaborador do condomínio como um todo, né? E o que a gente faz até mesmo para entregar uma experiência melhor? O nosso cartão, ele é um cartão único. Então, ele é um cartão com carteiras diferentes. Uau. Então, ele é um plástico Tá. que ele centraliza tanto a carteira de Vale Refeição quanto a de Vale Alimentação. Tá. Então, isso a gente consegue ter uma demanda operacional única, porque terá somente um plástico e a gestão disso. E a carteira em si, a carteira que eu digo é a transação. Então, fica determinado conforme o quanto realmente se tem que pagar ali. Tá. Se eu tenho que pagar R$400 de Vale Alimentação e 500 de Vale Refeição, ele fica desmembrado, mas ele é apenas um cartão físico para que isso possa ser Me lembra de uma aqueles forma mais cartões, simples. aqueles cartões de banco que são múltiplos, né? Ele Exato. tem a função crédito e débito, né? Então, no débito ele tem um limite e no crédito ele tem outro limite. Seria mais ou menos nessa linha. Exatamente isso. Exatamente isso. Uau. Nossa, abriu minha mente aqui para várias questões. Bom, imagino que São Paulo deve ser o maior mercado quando a gente fala de administradoras, né? Sim. Então, eu sei que vocês visitam aqui um enorme número de administradoras. Olhando para o Brasil, há também esse acompanhamento virtual com eles, né? Porque o ideal é que eles falem com vocês diretamente, né? Sim. Muita gente, imagina que do Brasil inteiro, vai passar a procurar vocês a partir de agora para desenhar esses projetos e começar a implantar. Então, imagino que esse acolhimento virtual, ainda que não presencial, ele ocorre, né? Ele ocorre tanto virtual quanto presencial. É mesmo? Nós temos bases operacionais em todos os estados. Então, Uau. essas bases, elas são justamente para a gente conseguir entregar essa solução da melhor forma. Tá. E
Claro que tem situações que a gente consegue tratar de maneira remota. Uhum. E aí isso funciona super bem. E tem situações que nós precisamos estar presente para fazer o negócio acontecer como se espera. Tá bom. Então ele acontece tanto remoto quanto presencial. Depende da necessidade. Que legal. Bom, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui devem estar pensando aí, bom, o que eu faço agora para eu contratar, né? Depois a gente vai deixar o link aí na descrição para vocês buscarem o pessoal Sem Parar Empresas. Confio demais assim, no trabalho de vocês, porque eu acompanho de perto o outro lado, né? Eu visito muita administradora. Na próxima semana embarco aí para uma jornada de visitar mais 25, mas já visitei 262 administradoras presencialmente. E a maior dor que eu vejo, de fato, ela nasce no contas a pagar e ela termina lá com o time de fechamento de pasta na prestação de contas, né? Porque não é só você comprar, você tem que comprar bem, comprar de forma adequada e organizada, ao mesmo tempo você tem que prestar conta, porque é o dinheiro de alguém, né? E se falta algum documento, qualquer coisa do tipo, a auditoria vai pegar e depois gera todo um transtorno. Quando você compra de forma separada, você tem documentos separados, que faz com que a sua pasta fique mais cara. Então, se eu tenho um documento enorme para Vale Transporte, outro para Vale Refeição, outro para qualquer outro tipo de benefício, eu posso aumentar em até 3 vezes o volume da minha pasta de prestação de contas, que também custa para a administradora, né? Sim. Cada página impressa é um custo ali. Ainda que seja na versão digitalizada, há um tempo maior de carregamento. Quanto mais página, mais carregamento. Então, quando você compra de forma unificada, você compra de forma inteligente, você presta conta de forma inteligente. Então, o processo ele tende a ser muito mais fluido e você tende a rentabilizar em cima dessa operação, porque você tem um colaborador que vai trabalhar menos e você vai conseguir deslocar ele para outras atividades, né? Mas Vale Transporte. A gente sabe que existe ali um formulário normal, onde o colaborador lá, eu pelo menos na minha época era assim, colocava lá, eu saio da minha casa no endereço tal, pego o ônibus tal e vou pegar o metrô. Só que eu só vou andar 2 quilômetros. Aí eu vou pegar e não vou andar de metrô, vou andar de ônibus e vou vir para o trabalho e vou pegar esse dinheiro para mim. Vocês fazem algum trabalho de roteirização para entender se aquela rota que o colaborador disse é a rota mais benéfica ao empregador? Isso acontece muito, porque quando a gente fala de opções de transporte, principalmente de São Paulo, cada vez mais tem uma linha nova de ônibus, metrô inaugurando, monotrilho e opções de transporte. E é os próprios colaboradores que se mudam também, né? E às vezes não necessariamente ele comunica a mudança dele. Tá. Então ter esse tipo de alteração ele é muito comum. Então a gente entrega uma solução de roteirização e uma forma de roteirização muito simplificada. Que ela pode ser feita tanto pelo RH quanto pelo próprio colaborador via app. Então são formas diferentes que a gente molda para se ter a informação e a ficha, a famosa fichinha de opção de Vale Transporte, ela seja simplificada. E realmente com a opção mais benéfica para o condomínio, para o administrador e para o colaborador. Uau. Bom, estou gostando de tudo que eu estou ouvindo aqui. Eu não imaginei que estava nesse formato. Então, tem também uma tecnologia para o colaborador também se comunicar com uma estrutura que a empresa está ofertando para ele, no caso a administradora, né? Sim. Então, ele vai ter lá o super app lá do Sem Parar. É um app diferente, porque assim, ó, eu acesso, no meu caso aqui, como eu uso para o transporte, e eu tenho várias coisas lá. Eu tenho a wallet do Sem Parar, eu abasteço lá pelo aplicativo, eu tenho vários benefícios lá. Não é por esse, deve ter um outro aplicativo para o colaborador? São 2 aplicativos diferentes, né? O aplicativo Sem Parar, que é o Sem Parar de tag, que é exatamente o que você mencionou, e o aplicativo Sem Parar Empresas, Tá bom. que são as soluções de benefícios. Tá. Mas ele é um aplicativo integrado a todas as soluções que o colaborador recebe pela empresa. Tá bom. Então, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, combustível, cartão presente, enfim, todos os cartões que ele receber através do condomínio, da administradora, ele terá neste super app. Que legal. E esse super app ele é legal porque ele traz uma visão também para o colaborador, né? A gente falou muito aqui sobre a administradora, o condomínio, mas não quer dizer que a gente também não olhe para o colaborador. O colaborador é peça-chave aqui para a gente, porque ele é exatamente quem vai utilizar o serviço. Ele é quem vai utilizar o cartão na ponta, ele precisa ter uma boa rede, ele precisa ter um aplicativo fluido, ele precisa ter informação. Então, o que nós pensamos? O nosso aplicativo, além dele centralizar todas essas informações, ele entrega informações cruciais de Vale Transporte. Então, o que são essas informações cruciais? Normalmente o cartão ele é vinculado ao CPF do funcionário. Tá. E aí essa informação ela fica muito ligada a ele. Tá. E acontece de perder, de extravio, de qualquer situação. Perguntar exatamente isso.
E aí, em cima disso, a gente dá autonomia para o colaborador para não precisar acionar o RH em situações simples. Um exemplo, perdi meu cartão. Poxa, preciso do número para solicitar a segunda via. Como que eu faço essa solicitação? Ao invés de ele gerar essa demanda para o RH, ele tem acesso ao próprio aplicativo dele para abrir essa solicitação. Então, no aplicativo, ele vai visualizar o número do cartão dele e a opção de solicitar a segunda via. Então, isso tira uma demanda do RH que normalmente acontece em período de pico, inclusive. Concordo. Que é o chamado, e para coisas simples. Então, ter esse tipo de informação no aplicativo, ele ajuda demais. Tanto o colaborador quanto o RH que receberia a demanda dele. Não, gera todo um transtorno, né? Porque se ele diz, olha, eu perdi o meu plástico aqui, perdi meu cartão. Eu não vou conseguir almoçar hoje que eu perdi. Ou pior, né? Não vou conseguir trabalhar porque eu não tenho dinheiro e só tenho cartão, né? Exato. Ele vai gerar essa demanda para a empresa. Então, se vocês conseguem atender ele com uma certa velocidade, também diminui o custo lá do time de RH em relação a esses atendimentos mais simplificados, né? Com certeza. E além disso, ele gera informações que normalmente são questionadas. Que dia que vai cair meu vale transporte? Por mais que você tenha programação lá de liberação, por exemplo, todo dia 30. Tá. Só que gera questionamento. Poxa, dia 30, meu vale transporte não caiu. Hoje é dia 28, dia 25. Não caiu ainda. No próprio aplicativo, ele vê a programação de crédito. Tá. Então, já terá a programação do dia 30, mediante a informação que nós já recebemos. Então, vai processar no aplicativo. E aí, terá a informação do valor que está programado e a data de disponibilização. Então, isso elimina também esses questionamentos que normalmente acontecem bem no período de pico. Pois é. Então, isso ajuda demais. Ótimo, ótimo. Bom, todos os cenários aqui, eu acredito que a gente conseguiu responder super bem, né? E para o dono da administradora, né? Ele gostou de tudo isso que a gente falou aqui, ele já tem mais ou menos o desenho da operação, de como é que ele vai fazer para a transição para o Semparar Empresas. Ele enxerga, hoje em dia, os parceiros que já estão com o Semparar Empresas, essa parceria, essa proximidade do Semparar Empresas com a figura do dono, porque com o RH já ficou claro que vocês estão ali olhando para o colaborador e pegando na mão do pessoal do RH. Com o dono também acontece isso com a figura do diretor, da administradora? Esse é um ponto de partida extremamente importante, Fabrício, porque quando a gente fala do dono da administradora, ele tem que ter uma visão de parceria. Então, por exemplo, né, a minha função, eu sou coordenador de parcerias no Semparar. Tá. E quando a gente pensa na administradora, a gente tem que enxergar como um parceiro. E por que como um parceiro? É um parceiro dentro do conceito de negócio. Hoje a gente cria personas de atendimento. O que são essas personas? Eu tenho um cliente que ele é um cliente de atendimento direto, e aí estou falando de empresas que compram conosco, e empresas não necessariamente que sejam administradoras, e nós temos as administradoras. E aí, em cima do atendimento da administradora, eu faço essa visão dela como um parceiro porque ela está fazendo uma administração de outras empresas. Então, o atendimento é totalmente personalizado para o modelo de negócio da administradora. Então, a gente entende as particularidades da administradora, a gente vive isso há alguns anos, exatamente para conseguir entregar essa visão de parceria, essa visão de que estamos juntos para fazer a gestão como um todo, até mesmo porque o objetivo final é entregar o benefício para o condomínio. Uau. Isso é bem importante. Eu acho que os donos eles se alegram com essa proximidade, até porque é meio que efeito cascata, né? Se dá algum problema na RH, consequentemente o síndico vai acionar o coordenador ou o gerente de condomínio, que muitas vezes vai acionar o dono da administradora, né? Sim. Então, se você tem toda essa estrutura, as pessoas muito bem desenhadas, a chance de você ter um ruído ou outro é muito baixa por conta da velocidade em resolver o problema, né? Quando iniciamos esse trabalho voltado a administradoras, a gente escutava muito. Poxa, eu compro com o fornecedor X, e em cima desse fornecedor eu faço a compra. Tá. Poxa, legal, ele tem um processo de compra do benefício, mas não necessariamente o fornecedor entende a necessidade. Então, a gente passou a entender a necessidade da administradora. Então, o que exatamente ela precisa? E a gente entendeu o que a administradora precisa, de que maneira que ela precisa, de que forma que a gente pode agilizar esse processo, de que maneira que a gente entrega isso de uma maneira unificada. E, efetivamente, ela não me enxerga somente como um fornecedor, e sim como um parceiro de negócio. Uau. Então, esse é o conceito que a gente mudou a chavinha exatamente para conseguir essa proximidade em cima do dono da administradora e de quem está à frente do negócio. Uau. Excelente.
Bom, alguma ponta que a gente deixou solta por aí? Você acha que a gente conseguiu? Eu gosto de partir da ideia que eu sou dono de administrador que eu não entendo nada, né? Então, eu saio daqui convencido hoje que eu entendi vale transporte, vale refeição, combustível, cartões personalizados. Entendi como é que funciona o processo de contratação, que é personalizado, a mim, que sou o dono fictício aqui da coisa, e entendo todos os ganhos que eu vou conseguir ter, né? Já entendo também que se eu tiver com urgência, em 30 dias eu coloco essa operação no ar e consigo pensar num cenário mais macro também, onde eu consiga fazer com mais segurança, enviando os cartões com antecedência, fazendo todo um cronograma de compra para fazer uma comunicação mais assertiva, né? E ainda entendo, olha lá, vê se eu entendi tudo, hein? Entendo que na condição de dono da administradora, assim como todos os outros colaboradores da empresa, o gerente, o pessoal do DPRH, cada um vai ter o seu respectivo canal para se comunicar, tirar dúvidas, ter todo o suporte, certo? Exatamente isso. Exatamente. Onde a gente assina? Legal. César, quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui. Eu acho que o objetivo central aqui é falar com o pessoal que administra, de fato, o condomínio da vida real. Sim. Eu digo da vida real porque há uma certa ilusão de que o condomínio ele é maravilhoso, ele é um ambiente extremamente harmônico, que não tem problema, e a gente sabe todos os desafios do condomínio. Só que aqui a gente quer trazer também os desafios da administradora. Às vezes, para você atender um condomínio, para você gerar um boleto, existe uma estrutura enorme por trás, com diversos departamentos, diversos profissionais qualificadíssimos. Para você ter ideia, a pessoa que trabalha no contas a pagar da administradora, normalmente são duas. Você tem uma pessoa que trabalha na função de analista só para fazer os lançamentos. Aí você tem uma pessoa de uma formação fiscal para identificar se aquela nota que a pessoa lançou, se tem a retenção correta. Se o fornecedor está no regime tributário correto. Se a retenção é devida, se não é, se tem algum tipo de ajuste para ser feito naquela nota. Então, quem vê o boleto não tem noção da estrutura que tem que ter por trás. Então, ter um parceiro como Sem Parar Empresas é extremamente importante em toda a cadeia. Não só na compra, não só na prestação de contas, não só no suporte para esse usuário, para esse colaborador lá do outro lado, mas para atender, de fato, a demanda do condomínio, mas também a demanda da administradora, né? Sim, e acho que o nome ele é muito propício, né? Quando a gente fala em relação ao condomínio em si, ele vê o boleto, né? Mas ele não vê exatamente o que está por trás dos boletos. Exatamente. E quando a gente fala por trás dos boletos, a gente faz o possível para entregar o máximo de solução voltado à parte de benefícios e meio de pagamento para que seja a maneira mais tranquila para a administradora conseguir gerar para todos os clientes dela. Boa. Maravilha. Bom, mais algum ponto que você queira comentar? Eu queria colocar só uma consideração final, e aí para ti e para todos que estão ouvindo, quando a gente fala em relação à gestão como um todo, pense que o Sem Parar ele tem a solução pro meio de pagamento. O que a administradora precisar, a gente busca uma forma de se especializar. E em cima dessa especialização, a gente constrói o melhor modelo para atender o cliente deles. E de que maneira que a gente vai construir isso em conjunto. É uma parceria. O conceito é um só. A gente quer entregar um resultado mais expressivo, mais fácil e que seja bom para todos. E aí, nada melhor do que a gente personalizar isso para fazer uma entrega mais ajustada e calibrada mediante as necessidades atuais. Concordo. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, a gente vai deixar o link na descrição aqui do episódio para você entrar em contato com o pessoal Sem Parar Empresas. Lá no site também, do portrásdosboletos.com.br, deixa lá o contato lá, que a gente compartilha com o pessoal do Sem Parar. E é muito importante para você, dono de administradora, você que está no time da administração de condomínio, ter uma empresa parceira de verdade. E o Sem Parar Empresas, ele é o nosso parceiro aqui no podcast, mas ele é o seu parceiro aí também. Então, se você não tem um parceiro, tá caminhando sozinho, chegou a hora de escolher bem, e quem escolhe Sem Parar Empresas tá garantido. Tá certo? A gente se vê no próximo episódio. César, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você. O prazer foi todo meu. Um abraço.